Bom dia, irmãos. Paz seja convosco. Depois de algumas semanas, né, nós estávamos ausentes, né, de fazer algumas lives, alguns estudos. Não esquecemos dos estudos a qual nós tínhamos prometido de passar para os irmãos, né, no canal Vem Sem Demora. Não esquecemos. Nós temos hoje uma pequena meditação, um estudo rápido, básico, mas que é muito interessante para esses dias de hoje. Hoje é domingo, exatamente 11 horas e 26 minutos. Hoje é 3 de março de 2019. Estamos aqui no nosso ambiente de trabalho, né, para trazer essa pequena live para vocês. Talvez seja uma live, 2 ou 3, eu não sei, mas que já está há horas pronta, né? Essas passagens bíblicas e esse pequeno estudo, tá? Como eu falei, nós temos ainda muitas novidades de estudo no canal Vem Sem Demora, né? Esse mês que entrou agora, março, nós vamos fazer alguns, digamos assim, ajustes, né, naquilo que nós precisamos acertar nos nossos estudos, né, algumas correções, porque nós estamos aqui para aprender com os irmãos, como também aprender com o Todo-Poderoso e a justiça nossa. Ok, pessoal? E também, né, vamos começar a cuidar da nossa saúde bucal, que é interessante isso aí, muito mesmo, né? E talvez também a gente, com o decorrer de quando nós começarmos a fazer isso, nós vamos nos ausentar novamente. Mas até então, nós vamos trazer hoje, nesse domingo, na primeira live aqui pela manhã, desse domingo, vamos falar sobre os eleitos do Altíssimo. É bem interessante, os eleitos do Altíssimo. Nós conhecemos uma passagem que nos diz que muitos são chamados e poucos escolhidos. E eu diria que eleitos, então, nem se fala, né? Vai ser pouquíssimos. Penso, como você também pensa do outro lado da live, que nós precisamos ser não somente escolhidos, mas principalmente eleitos, né? Principalmente eleitos. Então tá. Abra sem perca de tempo, não cortando o nosso estudo, não esquecendo que nós estamos agora numa semana de carnaval pelo Brasil, talvez no mundo também tenha, né? Carnavale, né? Ou seja, a festa da carne, né? Que o Pai Eterno tenha misericórdia, né? Talvez, quem sabe até crente esteja pulando carnaval, vai saber se não estão, de repente estão assistindo de noite carnaval na TV, né? Nós estamos aqui falando que somos melhores que ninguém, nem que somos puros, o santo, que eu nem uso essa palavra mais. Mas nós precisamos melhorar, nós precisamos melhorar. Bom, pessoal, nós temos que orar uns pelos outros, porque a festa da carne está aí. Famílias destruídas, pessoas perdendo o seu único ganha-pão, o emprego, outras sendo contaminadas talvez pelo seu cônjuge, né? Talvez não, pelo vírus HIV, ou sífilis, né? Ou talvez também outras doenças que são transmissíveis, né? Como que tem um contato com o sangue, nós sabemos disso, né? Mas precisamos assim mesmo orar um pelos outros. Hepatite A e B também. Temos que orar porque o mundo jaz maligno, o Deus desse século, está cegando o entendimento até mesmo daqueles que se diz cristãos, que essa palavra também vem do cristianismo, do nosso, não diria amigo, não diria irmão, mas diria assim o nosso adversário também, que se chama Constantino, a qual já faleceu há muitos anos, mas que criou todo esse sistema religioso. Quem criou a religião foi o homem, e ele foi um que fez parte disso aí, tá bom? Vamos lá então, nosso estudo de hoje, os eleitos do Altíssimo. Os eleitos do Altíssimo. Abra sua Bíblia no Evangelho, eu nem diria também Evangelho, eu diria o livro dos discípulos, né? Que é o certo, o correto, né? Até então essa palavra Evangelho foi dada um título por Constantino aos soldados, isso é um estudo bom também,
Então vamos começar a falar a cada vez as palavras que se enquadrem com o que é correto, ou seja, que se aproxime mais, tá bom? João, livro de João, capítulo 12, versículo 31. Está escrito assim: chegou a hora de este mundo ser julgado, e agora o príncipe deste mundo será expulso. Olha só, eu falei, príncipe desse mundo será expulso. Quando eu me dirijo a essa palavra, o príncipe desse mundo, eu estou me dirigindo a Azazel, né? Estou me dirigindo a Satanás, o nome, ou título, né? Estou me dirigindo a Beelzebu, estou me dirigindo a Horus, estou me dirigindo a Lúcifer e tantos outros nomes, etc, etc, etc. O próprio diabo. O príncipe desse mundo, o próprio Yahshua. Eu falo Yahshua porque eu creio que esse é o nome correto, e Yah, porque até então, do 9º século para cá, veio a palavra Yahoo para o Criador, mas nós sabemos que o certo é Yah, né? Senão não teria a palavra em inglês, Hallelujah. Os índios não contariam Ha-Yah, Ha-Yah. Tá bom, pessoal? É uma crença minha, tive vários livramentos com este nome, e eu creio que o nome do Criador se chama Yah. Senão não teria escrito até na Escritura o Monte Moriá. E até na Bíblia dos Hebreus, a palavra Yah, eu já falei para vocês, é que tem mais escrita, que está mais escrita, diríamos assim, que está mais sendo colocada, e depois Yah. Bom, as demais eu prefiro não comentar, porque não queremos levantar polêmica com nenhum canal dos nossos queridos amados, nem que cantam louvores ao Criador e ao Filho, seu Filho, né? Mas eu ficaria com Yah e Yahshua. Até então muitos falam Yeshua, que nós sabemos que é bode, e que nós sabemos que está inserido em vários sistemas religiosos, esse nome Yeshua. Então vamos falar Yahshua, ou, se você preferir, Yahushua, ou pai, né, Yahoo. Mas eu particularmente, eu costumo dar os meus estudos e falar Yah, de uma forma carinhosa, como falava Davi, e Yahshua, né? Até no filme do Mel Gibson, se você vê um trailer desse filme do inglês, né, com a legenda em português, a mulher ali se dirige, né, eu creio que acho que era Maria, se dirige aos soldados, ela fala Yahshua, Yahshua, Yahshua de Nazaré, Yahshua, Yahshua. Então, se você vê o filme Paixão de Cristo, do Mel Gibson, legendado, ou seja, quando você colocar com ele o filme com legenda, ali aquela senhora está falando Yahshua, Yahshua. Ela não está falando nem Yahushua, ela não está falando nem ela pode estar falando Yeshua, mas ela está falando Yahshua, né? Que é o certo, que eles trocaram o A pelo E. Então é Yahshua, que é o mesmo Jesus da Bíblia de Almeida. Bom, pessoal, um pouquinho de curiosidade. Então tá, voltando aqui que nós estávamos falando, príncipe desse mundo, né? O próprio Yahshua, ou Jesus, que está na sua Bíblia, ele diz que não tinha nada a ver com um príncipe desse mundo que já seria expulso, né? Então, quando eu falo nessa parte B, o príncipe deste mundo será expulso, na vida de alguns já foi expulso pelo Criador, nosso soberano Pai, Criador dos céus, da terra e das fontes das águas, e pelo seu Filho, já foi expulso. Na vida de alguns já foi expulso, mas eu diria que na vida de muitos ainda permanece ainda alguma resistência. Se eu continuar errando e pecando, ainda tem alguns dados inflamados que estão tentando me derrubar. Eu, falando particularmente eu. Isso não significa
que eu, ou você que está do outro lado da live, vai ter uma manifestação demoníaca. Se eu tiver em erros e não me arrepender, muitas vezes não vai acontecer, até mesmo dentro do sistema religioso das igrejas que você vê evangélicas não acontece, imagina quando está fora. Precisamos vigiar, eu e você, para que nenhum dado do inflamado maligno venha fazer com que nós venhamos a errar. Ele falou bem claro nesse capítulo de João, capítulo 12, versículo 31. O príncipe deste mundo será expulso. Parte B. Yahshua falou. Jesus, na sua Bíblia do Almeida, como você queira entender, falou. Mas a vida de alguns ainda não foi. Não pode permanecer, não pode ter vestígios na minha nem na sua vida. Está do outro lado da live. Mas dentro do sistema religioso eu creio que ainda permanece. Porque nós vemos muitos irmãos que estão se dizendo santos, não é essa a palavra, e ainda continuam na fofoca, pastores com divisões, e eu creio que o Criador não está nesse negócio. Onde tem dentro das igrejas divisões, facções, muita profetada e sinais, prodígios e maravilhas que não é do Criador, dessas vidas com certeza, o príncipe desse mundo, Deus desse século, que não tem nome, né? Porque a qual nós estamos nos esforçando para falar e servir, este tem um nome, eu acabei de falar, Yah. Mas o do protestante, do cristianismo, ele não tem nome, é somente Deus, e deram um título para Deus e ninguém sabe quem é. O Deus dos cananitas se chama Baal, o Senhor, como está na Bíblia do Almeida, e outros nomes que eu já passei aqui, de deuses que têm nome, e por que Deus desse século, a qual as igrejas evangélicas estão adorando, e adorando também Jesus, né, o Jesus, né, não tem um significado. O de Jesus, ou Jesus, tem um significado, é suíno ou porco, significa esse nome, Jesus. Tá? Mas ainda tem pessoas que não estão entendendo nada, estão adorando a besta e não sabem. Como eu falei em outras lives, chega no domingo, todo mundo vai para os cultos dentro desses templos de pedra, a qual o pai disse que não estava nesse negócio, ele disse que não habita em templos feitos por mãos humanas. E por favor, quando nós falamos em templos feitos por mãos humanas, não estamos falando de outras religiões, nós estamos falando do cristianismo, que foi criado por Constantino, Padre Jerônimo e Martin Lutero, etc. Nós estamos falando agora o príncipe desse mundo que foi expulso. Da vida de alguns já foi, mas de outras não. Mas eu também preciso vigiar. A minha casa precisa vigiar. Nossos irmãos precisam vigiar, porque ele ainda não foi expulso. Às vezes ainda tem vestígio na minha vida e na sua, que o dado inflamado do maligno ainda toca. Não destrói, mas ainda causa alguns fragmentos. Porque aqui eu acabei de ler mais uma vez, eu repito, João, capítulo 12, versículo 31. Chegou a hora de este mundo ser julgado. Primeira parte diz desse mundo ser julgado. E esse mundo já está sendo julgado. Muitas desgraças estão acontecendo nesse mundo. As pessoas clamam por esse Deus que é Horus. Ok, pessoal? Esse Deus é Horus, é o Deus do Sol. É o mesmo que era adorado pelos egípcios, lá no Egito. E é o mesmo que é adorado dentro da católica e dentro do sistema protestante, ou seja, desse sistema evangélico. Misericórdia, mas pessoal, mas temos estudos sobre isso, mas tá? Malaquias 4:2, ali, se não me engano, anuncia a vinda de esse Jesus que falam dentro da igreja evangélica. Ali está anunciando. Estude ali, leia com atenção Malaquias 4:2. Antes de me questionar, se questione primeiro, visualize, leia, entenda, peça a direção não do Espírito Santo, mas do Espírito puro que é do Criador, que te traz entendimento na tua mente e no teu coração.
e com certeza você vai entender essa revelação. Tem pessoas que dizem assim, olha, eu só vou sair dentro desse sistema da igreja quando o Espírito Santo me revelar. Nunca ele vai te revelar. Nunca. Porque o Espírito do Criador, ele não está nesses locais. Você vai permanecer nos locais e talvez pereça nesses locais, que eu quero que isso não aconteça, nem contigo, nem com nenhum dos seus familiares. Nós estamos aqui orando, nós estamos aqui na qualidade de dar livre arbítrio para você escolher de qual lado você vai ficar, se é do Criador, se é da criatura. Nós estamos aqui começando esse estudo sobre os eleitos do Altíssimo. Os eleitos vão sair, né? Porque já não fostes vós que me escolheste, fui eu que vos escolhi, para que vades e deis frutos, e esses frutos permaneçam para a vida eterna. Acho que é Evangelho segundo João, eu diria não Evangelho, mas o livro dos discípulos, um livro de João, capítulo 15, e versículo 16. Eu acho que é 15, 16. Se eu errar, daqui a pouco nós vamos já corrigir. Eu acho que é João 15, 16. Então, pessoal, nós precisamos estudar. E aí, pessoal? Está sendo ou não está sendo desmascarado o sistema religioso implantado dentro dessas denominações? Está. A Escritura está mostrando aqui que o príncipe deste mundo será expulso. Quando essa palavra nós falamos será, é porque ainda não foi, porque o mundo jaz no maligno. Mas a vida de alguns, e eu quero me enquadrar daqui para frente também, já foi expulso. Mas a vida de pastores, infelizmente de líderes, que se dizem profetas, bispos, evangelistas, ainda não foi expulso. Porque eles acham que estão expulsando demônios, estão fazendo uma série de coisas, e sinais e profetadas, e acham que é do Altíssimo e não é. Ele ainda não foi expulso nessas vidas. Porque o local a qual está sendo adorado o Deus desse século, o príncipe desse mundo, ele nunca vai ser expulso dali, enquanto não mudar esse sistema, não mudar esse formato de pregar a palavra como ela é. Então os irmãos me perdoem, mas até os irmãos que ainda estão nesses locais, o inimigo não foi expulso. Não foi expulso. Porque o Espírito do Criador não está nesse negócio. Se tivesse, você seria a primeira pessoa a ser levada ao conhecimento da verdade. Como está escrito, só escrito, mas ninguém cumpre. Em João 8:32. Conhecereis a verdade vos libertará. Versículo 36. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Mas precisamos conhecer essas verdades fora dessa matrix. O príncipe desse mundo será expulso. Na vida de alguns já, eu repito novamente, mas de muitos ainda não. Misericórdia, se é que eu posso usar esse termo, ainda não. Eu preciso vigiar. Nós, irmãos do canal Vem Sendo Embora, precisamos vigiar para que nós não venhamos fazer parte do que está escrito no livro de Apocalipse 18:4. Ali está escrito no 18:4. Sai do meio dela, povo meu, para não participar dos seus flagelos. No meio dela quem? Da igreja, desse sistema religioso que está formado no mundo todo. E não adianta o irmão achar que é santo e falar dos carnavalescos e falar dos espíritas, se ele mesmo não sabe quem ele está servindo. Não adianta. Não adianta. Ok, pessoal? Então entenda. Chegou a hora de este mundo ser julgado. Eu falei esse mundo ser julgado. Até mesmo as pessoas desse mundo ser julgado. Está próximo. Por quê? Olha só, e agora o príncipe deste mundo será expulso. Mas para isso precisa o mundo ser julgado. E ele foi julgado na morte no madeiro através do nosso Yahshua.
ali ele já começou a ser julgado. Ok, pessoal? Mas, e agora o príncipe desse mundo será expulso. Já foi expulso. Da vida de algumas pessoas já foi. De outras pessoas ainda não. Fofoca, igreja e fecha igreja, abre igreja, divisões, facções, partido. Isso não faz parte do Criador. Ok, pessoal? Vamos lá então? Vamos para mais uma passagem sobre os eleitos. Os eleitos é o que estão saindo desse sistema. Os eleitos não vão permanecer mais nesses tempos de pedra. Os eleitos, eu e você precisamos fazer parte para dormir nos braços do Pai. João, capítulo 12, no versículo 42 e 43 está escrito assim: apesar disso, muitos dentre as próprias autoridades acreditaram nele, mas olha só, devido aos fariseus, não declaravam sua fé para não serem excluídos da sinagoga. É forte isso. O que eu acabei de ler está acontecendo hoje. João, capítulo 12, versículo 42 e 43, nós estamos lendo agora. Aqui, o escritor nos revela pelo Espírito puro do Criador. Ele diz assim: apesar disso, muitos dentre as próprias autoridades acreditavam nele. Em Yahshua? Não, em Yeshua. Ou seja, está escrito na sua Bíblia do Almeida, Jesus. Muitas autoridades, eu falei autoridades, pessoas que têm uma hierarquia maior dos demais, são líderes, eram sacerdotes da lei, eram escribas, eram doutores, etc, por aí em diante. Muitas autoridades acreditavam, muitas, já estavam acreditando na pregação do nosso Salvador, estavam crendo. Mas aí quando eu leio, veja só a parte B, mas devido aos fariseus, aqueles incrédulos, né, que serviam ao Deus desse século, príncipe desse mundo, não se declaravam, ou seja, não declaravam sua fé. Eles não conseguiam falar que já estavam acreditando naquela pregação e naqueles sinais que estavam vendo, constatando que vinha do Criador através das mãos de Yahshua, seu filho, que na Bíblia sua está escrito Jesus. Aí a Bíblia diz mais: para não serem excluídos da sinagoga, tá? Daquele templo, daquele sinédrio, que só sabia julgar os religiosos. Eles tinham medo. Eles tinham medo, literalmente, de ser excluídos daquela casa, que não era casa de oração. Traga para hoje. Não está igual? Está igual. Infelizmente está igual, amados. Aqui no canal Vem Sem Demora, nós não estamos aqui para bater na noiva do Cordeiro, nós não estamos aqui para falar que nós somos melhor que vocês. Simplesmente nós estamos aqui para tentar abrir os seus olhos espirituais. De forma alguma nós conseguiríamos se nós não tivermos a direção do Espírito puro do Todo-Poderoso Criador dos céus e da terra e soberano Pai. Aqui esse texto que nós lemos agora, João capítulo 12, versículo 42 e 43, diz que as autoridades estavam crendo na pregação do nosso Messias, mas por causa dos fariseus eles não conseguiam declarar a fé que já estavam tendo. E também, na última parte do versículo 43, nos relata que eles tinham medo de ser excluídos daquela igreja, daquela sinagoga, daquele templo de pedra. Eles tinham medo. E é o que está acontecendo hoje. Tem pessoas que já estão visualizando no YouTube nosso canal, ou outros canal de outros amados, mas ficam com medo. Ficam com medo de ser amaldiçoado pelos seus líderes religiosos,
ficam com medo de saírem dali e serem destruídos pelo nosso opositor, que é o Satanás. Ficam com medo do que o pai, a mãe, a filho, o filho, a tia, a avó, o avô, a filha, o irmão, a irmã vai falar. Ainda mais se dentro da igreja que eles estão frequentando, o líder, o pastor é pai, é tio, é tia, é irmão, é avô, é avó. Gente, a salvação é individual. Tu não tens que seguir a homens, tu não tens que obedecer a homens, importai-vos obedecer ao Criador e soberano Pai, nosso Yahshua justiça nós. É este que você tem que obedecer, e é para este que você vai prestar contas, eu e você, naquele grande dia. Se não obedecermos, até eu mesmo, fora desse sistema, não serei salvo, e você também não será. Carta aos Romanos, capítulo 14, versículo 12, está escrito: cada um de nós prestará contas daquilo que faz ou deixa de fazer para o nosso Pai maior, que é o nosso Criador. Precisamos entender esse versículo 43 e também que eu li anterior, 42, de João 12. Muitos também hoje já estão acreditando na nossa pregação. Muitos já estão acreditando nos nossos estudos, mas não conseguem se desfazer dessa teia de aranha, desse labirinto, que é o sistema religioso implantado dentro destas denominações que se dizem o corpo do Yahshua. Não é. Me perdoe. O corpo não é de pedra. O corpo não é de madeira. O corpo é de carne. Igreja, ele falou para nós que era um corpo. E corpo se move para tudo que é lado. E a igreja de pedra e de madeira não se move. Ok, pessoal? O nosso Criador, ele se move dentro dessa carne. Tá? Que para nada vai prestar. O espírito volta a ele e a alma vai para onde? Se nós não cuidarmos. Temos que cuidar um pouco dessa carne? Temos. Mas não com muita vaidade também. Mas temos que cuidar. Em breve eu estou indo fazer, como eu falei para você, né? Os cuidados com dentes, né? Ou seja, a saúde, né, bucal é muito importante, mas nós precisamos entender que a saúde espiritual é que tem que estar acima de todas as vaidades e de todas as outras coisas. Se essa aí estiver bem, as demais vão bem. Nós precisamos entender isso. Porque eu falei no primeiro capítulo de João que eu li aquela hora, né? Nós lemos aquela hora, capítulo 12, versículo 31, que esse mundo já foi julgado pelo nosso Salvador, né? Já foi julgado. Chegou a hora de este mundo ser julgado. João 12, 31, eu estou voltando atrás. E agora, olha só, e agora, o príncipe deste mundo será expulso. Como eu falei, eu torno a falar novamente, já foi expulso. Então, nós precisamos entender. Temos que cuidar principalmente da nossa saúde espiritual. E voltando aqui que nós estamos lendo, a completar, João ainda no capítulo 12, versículo agora 42 e 43, fala que, apesar disso, muitos, eu falei muitos, olha só, muitos, dentre as próprias autoridades, acreditaram nele, em Yahshua, ou Jesus, que é a Bíblia de Almeida, mas devido aos fariseus, né, os incrédulos, não declaravam sua fé para não serem excluídos da sinagoga. E muitos, às vezes líderes, pastores, estão querendo sair desse sistema, mas estão com medo da maldição, estão com medo de a sociedade não receber bem, a sociedade bíblica, a sociedade evangélica, não receber bem a decisão, mas cabe a você, o poder da decisão está em suas mãos. Não fique esperando que o Criador vai te revelar que você vai sair, porque Ele não vai te revelar nada. Você que precisa ter discernimento naquilo que você lê e naquilo que você faz. Ok, pessoal? Você precisa ter esse discernimento. Então, aqui eu acabei de dizer bem claro.
Na vida dessas pessoas também, já naquela época, Satanás permanecia, não estava expulso. E não foi expulso, porque eles entenderam que deveriam seguir adorando ao príncipe daquele mundo e o Deus daquele século dentro dos templos. Eles queriam seguir. Já estavam entendendo que estavam errados, mas não queriam perder o cash, não queriam perder a autoridade que eles tinham no sistema religioso, na lei. Então eles não declaravam a fé e seguiam nas sinagogas. Fica aí do outro lado do canal. Já vem a segunda live nessa manhã de domingo, em nome de Yeshua.